Oi, 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 chega mais! Esse é o seu Band Placar com oferecimento BandBet. Hoje tem semifinal de Champions League, hoje promete um jogaço. O jogo de amanhã é tão bom quanto Inter e Barcelona também. Amanhã a gente fala mais sobre isso aqui no Band Placar, Berna, mas hoje eu tô ansiosa pro que teremos entre Arsenal e Paris Saint-Germain. O primeiro jogo será na Inglaterra, mando do Arsenal, e o jogo de volta em Paris. O que vai te surpreender mais hoje? Um PSG indo para cima ou um Arsenal tão consciente taticamente como foi contra o Real Madrid? Eu acho que as duas coisas. Não são excludentes, né, Isa? Esse time do PSG é muito ofensivo, tanto que ganhou do Liverpool em Anfield, levando a partida para os pênaltis e ganhou nos pênaltis dos Reds, né, que conquistaram o título inglês no final de semana, goleando o Tottenham Hotspur por 5-1 em Anfield, de virada, inclusive, vencendo essa partida. Eu quero falar sobre retrospecto aqui. Arsenal e Paris Saint-Germain só tem uma disputa de final de UEFA Champions League. O Arsenal, em 2006, quando enfrentou o Barcelona no Stade de France, era aquele Barcelona que tinha Ronaldinho Gaúcho voando e impôs muita dificuldade ao time catalão. Vencia por 1-0 e tomou a virada com direito a gol do Belletti, ex-jogador do São Paulo, que foi para a Copa de 2002. Ficou marcado pela conquista. Inclusive, ficou marcado por essa conquista, pelo gol do título. O Ronaldinho não jogou bem, assim como não jogaria bem a Copa do Mundo, mas era o grande astro, né? O que o Ronaldinho fez naquelas semifinais contra o Milan, principalmente no jogo do San Siro, colocando o Juli na cara do gol para fazer o gol da vitória. O que o Ronaldinho jogou naquela temporada foi um absurdo, Isa. E o Arsenal, como eu disse, perdeu aquela final por 2-1, é a única final do Arsenal até agora. E o Paris Saint-Germain tem uma final também, disputada em 2020 em Lisboa. Quase. Com o Bayern de Munique, quando tinha o Neymar ainda, o Mbappé, e acabou perdendo por 1-0 para a equipe alemã naquela Super Champions, né, que foi disputada na capital portuguesa com jogos únicos só. Então, assim, no retrospecto, a gente não tem duas equipes tão tradicionais, duas camisas tão tradicionais no que diz respeito à UEFA Champions League. São duas equipes que têm torcidas muito fiéis. O Paris Saint-Germain tem seus ultras, Paris Saint-Germain, que joga no Parque dos Príncipes, vai jogar no jogo de volta na capital francesa, e o Arsenal, que jogava em Highbury, no norte da Inglaterra. O estádio foi demolido para a construção de um condomínio, e aí veio o Emirates como estádio casa do Arsenal a partir de 2007. Então a gente olha para esse time do Arsenal, Isa, e vê uma equipe dirigida pelo Mikel Arteta que tem um ponto-chave, que é o Mikel Merino. Jogador que veio da Real Sociedade, jogador espanhol. Ninguém na Inglaterra, entendeu? Quando o Arsenal o contratou, ele é um volante de origem. Só que o Mikel Arteta teve muito problema nessa temporada, porque ele perdeu os dois centroavantes, o Gabriel Jesus e o Kai Havertz. Kai Havertz, aliás, não é centroavante, é uma invenção do Thomas Tuchel, que deu muito certo, inclusive pelo Chelsea, né? Ele é o meio-campista também. Quando ele perde o Mikel Arteta, no caso, os dois centroavantes, ele é obrigado a improvisar. E quem ele coloca, justamente num jogo contra o Leicester, o Merino. E o Merino vai lá e faz 2 gols. E aí o Mikel Arteta vira para o Merino e fala: você vai ser meu centroavante. Ô, Bernie, eu acho uma das grandes conquistas do trabalho do Arteta esse ano é lidar com as lesões. Isso. Ele ficou sem o Saka há muito tempo da temporada, parecia que naquele momento o Arsenal ia sucumbir sem o Saka. Perdeu o Gabriel Jesus também, mas o Saka era uma figura mais importante. Sim. Ele lida bem com isso, até na Premier League, apesar de não ser campeão. O Saka volta, ele tem outros desfalques e mesmo assim ele dá um jeito nesse time. Exatamente, foram vários os desfalques. Ele perdeu o Martinelli ao longo da temporada, perdeu o Odegaard, né? E foi se virando. Se você olhar para a lateral direita, os dois estão machucados. O Ben White e o Tomiyasu. Ele joga com o Timber por ali. O Timber é um lateral esquerdo. E ninguém lembra. Exatamente. Ele não tem o Gabriel Magalhães. Né? Vai jogar com o miolo de zaga com o Saliba, que para mim é o melhor zagueiro do mundo, e o Kivior, que pode ser um lateral pelo lado esquerdo. O lateral esquerdo vai ser o Lewis Skelly, que é um garoto. Seria o Timber ou o Calafiori. O Calafiori também está machucado. E aí você olha para o meio de campo, o Thomas Partey está fora hoje, por suspensão. Então o que ele vai fazer? Ele deve jogar com o Merino, lembra que eu falava que ele era a chave do jogo? Com o Merino como primeiro volante, Odegaard
Pelo lado esquerdo, Declan Rice, jogando mais, auxiliando na marcação e também na armação do jogo, um jogador espetacular. Fez 2 gols de falta no Emirates contra o Real Madrid. E mais à frente, Bukayo Saka, que você já falou. O Leandro Trossard, jogador belga, que era do Brighton, jogando como um centroavante. E pelo lado esquerdo, o Gabriel Martinelli. Pelo lado do Paris Saint-Germain, a gente fala muito sobre problema de lesão e suspensão do Arsenal. Pelo lado do Paris Saint-Germain, o time vai a campo com o que tem de melhor. O técnico Luiz Henrique vai levar a campo, provavelmente, essa equipe que eu vou falar agora. Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos, Pátio, jogador revelado pelo Independiente Del Valle. Nuno Mendes, meio campo, nossa, muita qualidade. O Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz. Fabián Ruiz, para mim, um destaque da Euro, o melhor jogador da Euro do ano passado. Muito fala-se sobre o Lamine Yamal, o Nico Williams, mas o Fabián Ruiz, pela seleção da Espanha, que foi campeão, jogou demais, como o Dani Olmo também, mas eu vou no Fabián Ruiz. E mais à frente, Ousmane Dembélé, jogando como uma espécie de centroavante, tem muita movimentação. Kvaratskhelia, uma baita contratação de um jogador que marcou a época no Napoli, jogador geórgio. Né? O Paris Saint-Germain abandona a política de contratação dos galácticos para trazer jogadores mais promissores, embora o Kvaratskhelia já era uma realidade quando chegou ao Paris Saint-Germain. E pelo lado direito, aí eu tenho uma dúvida que implica taticamente também. Doué, Barcola, Oli. Eu acho que ele vai jogar com o Doué. Jogador muito promissor, de 19 anos de idade, candidato a craque, que veio do Rennes, né? Se jogar o Barcola e o Kvaratskhelia muda de posição, vai jogar no lado direito, o Kvaratskhelia rende mais pelo lado esquerdo. O Barcola jogaria pelo lado esquerdo. Então eu acho que ele vai com o Doué. Eu colocaria o Doué para jogar e agredir bastante o Lewis Skelly na lateral direita, na lateral esquerda, melhor dizendo, do time do Arsenal. E é claro que BandBet para você tem as melhores oportunidades no mercado para esse grande jogo de bola entre Arsenal e Paris Saint-Germain, partida disputada no norte de Londres. Você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e aí você vai ter acesso à capa do site bandbet.bet.br. E eu vou colocar para você agora as melhores oportunidades de mercado para a UEFA Champions League. E você clique no botão UEFA Champions League e você já tem aqui os 2 jogos, né? O de amanhã, sobre o qual a gente fala mais nesta quarta-feira, entre Barcelona e Inter de Milão, e o de hoje, esse sim, Arsenal e Paris Saint-Germain, com o resultado final, o Arsenal vencendo o jogo, com mais de 2,5 gols na partida, pessoal botando fé nos Gunners para essa partida contra o Paris Saint-Germain. O que eu sempre falo por aqui, Isa? Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos.